Vou cumprimentar mais uma vez o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, Walid Rabah. Walid Rabah, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, internautas que nos acompanham aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui para falar sobre a Palestina, especialmente nesse momento atual. Eu que agradeço, viu, Walid, mais uma vez você se dispor a fazer esse papo conosco, um tema mais do que atual, um tema fundamental e urgente para a gente tratar aqui no nosso programa, viu, Walid? Porque as ameaças ao povo palestino, infelizmente, elas só se ampliam. Diante desse processo de extermínio que avança, liderado pelo Estado sionista de Israel, como eu citei ainda há pouco. O gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou na última segunda-feira pela intensificação da ofensiva contra Gaza, a ponto de tomar todo o enclave e manter os seus territórios na chamada Operação Carruagens de Gideão. No dia seguinte, na terça, o ministro das Finanças de Israel, o Bezalel Smotrich, foi além e afirmou que a faixa de Gaza será totalmente destruída e que os palestinos serão deslocados em grande número para terceiros. Israel afirmou que a operação será iniciada na próxima semana, Walid, após uma possível visita de Donald Trump ao país, ainda que o presidente dos Estados Unidos não tenha confirmado essa viagem a Tel Aviv. Em pouco mais de um ano e meio do início do processo de extermínio, de acordo com as informações ditas oficiais, são quase 2 milhões de palestinos deslocados e mais de 51 mil mortos. O ali de Israel só vem recrudescendo os discursos desde o fim do cessar-fogo, que aconteceu semanas atrás, e agora ameaça ocupar definitivamente o território palestino. Eu queria te ouvir como é que esse anúncio da ocupação definitiva de Gaza se insere nessa lógica estratégica do sionismo e da doutrina militar israelense de dissuasão prolongada. Há uma mudança de paradigma, uma radicalização dessas diretrizes já conhecidas, tomadas aí pelo Estado sionista de Israel? Mudanças de paradigma, não. Radicalização, eventualmente tópica, de tempos em tempos, isso pode estar acontecendo. O que marca as ações do sionismo como ideologia, como projeto, como organizações pré-estatais antes de 1948 e depois na forma estatal denominada Israel, é um só: a limpeza étnica da Palestina. É bom lembrar que em O Estado Judeu, de 1896, uma espécie de Mein Kampf sionista, de Theodor Herzl, bem como depois, em 1897, em Basileia, Suíça, no primeiro Congresso Sionista, quando se adota essa ideia para a Palestina, a totalidade do projeto visa despalestinizar a Palestina. Portanto, cada ação israelense, agora israelense, visa limpar etnicamente a Palestina. Este é o objetivo, portanto, não há mudança de paradigma. O que nós estamos vendo agora já foi repetido há 78 anos atrás, levando-se em consideração a data do calendário nacional palestino, 15 de maio de 1948, inaugurado em 48, estaríamos entrando agora no dia 15 de maio deste ano, no ano 77, porém, considerando a limpeza étnica iniciada em 17 de dezembro de 47, estamos falando já de 78 anos de curso desse processo, nós estamos diante de um momento que se compara à grande limpeza étnica designada Nakba, de 47 a 51. O que aconteceu naquele momento? 774 localidades palestinas foram invadidas, 531 foram destruídas. Então, nós temos 69% de destruição. Atualmente, a destruição em Gaza está, em menos tempo, 1 ano e 6 meses, entre 75% e 80% de destruição. Das residências apenas consideradas, 92% de destruição. Então, veja, Anderson, internautas, nós temos hoje uma Nakba televisionada com mais destruição do que a maior limpeza étnica da história. E o que foi a maior limpeza étnica da história? 78% de tomada do território para se tornar Israel, da Palestina histórica, com 88% de limpeza étnica. Quer dizer, nesses 78%, o extermínio de 88% da população.
Atualmente, entre mortos e deslocados, nós temos 91, 92% da população de Gaza. Portanto, novamente, a Nakba televisionada em Gaza supera a da maior limpeza étnica da história. Você citou o número de mortos em 51. Na verdade, o número atualizado, considerando os 11 mil até 12 mil desaparecidos sob escombros, é maior do que isso. Ele está atualmente atualizado para hoje, de acordo com o Escritório de Estatísticas da Palestina e a ONU, ele está hoje em 64.784 exterminados. Quer dizer, mais de 4 vezes mais os 15 mil de entre 47 e 51, a maior limpeza étnica da história. Ou seja, equivalente, seriam 2,91% da população, equivalente a 6,2 milhões no Brasil ou 22 milhões na Europa, da Segunda Guerra, por sua demografia atual. Isso dá, Anderson, 160 vezes mais do que todas as mortes violentas havidas no Brasil ano passado, que foi de 38.722 vezes, esses 6,2 milhões de brasileiros, para equivaler ao massacre atual, ao genocídio atual em Gaza. Ou seja, seria necessário 1 século e 6 décadas inteiras de violência e morte violenta que houve no Brasil no ano todo para se atingir este nível genocidário. Então, estamos diante de números que superam os da Nakba, que é a maior limpeza étnica da história, que fez nascer Israel. Gaza, para fixar em Gaza agora com mais um minuto. Gaza não foi tomada por Israel ou pelo sionismo para se tornar Israel entre 47 e 51, bem como não a Cisjordânia. Gaza é tomada por agressão colonial em 67. E o que aconteceu em 67? Gaza já foi bloqueada e, naquele momento, a autoridade militar israelense sobre Gaza determinou que o ingresso de alimentos não poderia superar, em nenhuma hipótese, a quantidade de calorias mínimas para a sobrevivência de um ser humano. Isso não foi adotado em 2007. Isso foi adotado em 67, 40 anos antes. E, por fim, naquele momento, o gabinete do então primeiro-ministro Eshkol começa a planejar aquilo que hoje eles estão chamando de deslocamento da população palestina. Em 8 de agosto de 67, o gabinete israelense encaminhou uma carta ao governo militar brasileiro, sugerindo que ele absorvesse dezenas de milhares de famílias de Gaza. O que são dezenas de milhares de famílias? Por exemplo, 3 dezenas, 30 mil famílias. Naquele momento, cada família palestina em Gaza tinha de 6 a 7 membros. Isso quer dizer que eles pretendiam expulsar 100, 200 mil palestinos eventualmente. E, naquele momento, a população de Gaza não chegava a 400 mil. Então, veja, o que está em andamento hoje é o que sempre esteve em projeto. Portanto, não há nenhuma mudança de paradigma. A única coisa que nós temos é a repetição da Nakba de 47 a 51, agora televisionada. E a única diferença é que ela é televisionada. É isso, é isso. Você vem fazendo essa denúncia aqui já há bastante tempo, viu, Ali? Um negócio inacreditável que a gente vê acontecendo ao vivo e a cores lá no Oriente Médio. Agora, o Ali, quais os elementos da política interna de Israel, uma crise na legitimidade do governo Netanyahu, o avanço da extrema-direita, a mobilização dos colonos, quais elementos ajudam a explicar a decisão por essa operação, agora que a gente vai ter, ao que tudo indica, na semana que vem, uma tentativa de ocupação definitiva do território de Gaza? O que é que justifica isso? Quais os elementos internos em Israel justificariam essa operação? Há um entendimento histórico que une a totalidade do espectro político e institucional do sionismo tornado Israel. Não há diferença nenhuma, à exceção de raríssimos setores na sociedade israelense, quanto à necessidade do projeto sionista e de sua expansão. Menos ainda quanto à limpeza étnica na Palestina. Da opinião pública exclusivamente judaica em Israel, as pesquisas colhem
simpatia pelo que acontece em Gaza de até 93% da sociedade israelense. É bom lembrar que o que eu citei da Nakba, bem como tudo o que acontece de 1923, pelo menos, quando entra em vigor o mandato da Palestina, comandado pelos britânicos para despalestinizar a Palestina e judaizá-la, até 47, quando começa a limpeza étnica, até 14 de maio de 48, quando o sionismo se autoproclama Estado e se autodenomina Israel, e até 77, quando pela primeira vez a direita vence uma eleição em Israel, já tornado Israel projeto sionista, sempre foi a esquerda sionista que comandou o projeto sionista, inclusive depois da sua forma estatal. Ben-Gurion, que comanda a limpeza étnica, se autoproclamava de esquerda e, inclusive, socialista. Portanto, a guerra de agressão de 67 e a tentativa de limpar etnicamente Gaza naquele momento foi comandada pelo Partido Trabalhista israelense. O que há neste momento é a extrema-direita israelense assumindo a tarefa sem nenhum desavergonhamento para dar sequência ao projeto sionista. Não mais do que isso. Agora, isso quer dizer uma outra coisa que talvez seja a mais importante. Quer dizer que, com a expansão do extremismo, ou chamado também de extrema-direita, no mundo, foi necessário adequar para Israel a extrema-direita sua, para se acoplar à extrema-direita ocidental e que está cada vez mais estimulada pelos Estados Unidos, tanto pelos republicanos quanto pelos democratas. O que a extrema-direita israelense, no bojo do projeto sionista, quer? Ela quer aproveitar esse ato histórico extremista e negacionista no Ocidente para ter uma janela histórica de realização da solução final na Palestina. Ou seja, para Israel, pouco importa se aliar, inclusive, com os nazistas na Europa, a extrema-direita nazista que está prestes a chegar ao poder em países como a França, como a Alemanha, como a Bélgica, como a Holanda, como a Dinamarca e outros países mais. O que importa para eles é uma janela de tempo aliada a essas forças, em aliança com essas forças, para, em 20 anos de poder ou proximidade do poder da extrema-direita, portanto, não precisa necessariamente estar no poder, basta estar próxima ao poder e, com isso, pressionar o tecido político, estatal, institucional dos países, ao ponto de não poderem confrontar Israel. Com esta janela histórica, eles esperam realizar a limpeza étnica. É isso, por exemplo, Anderson e internautas, que impede que muitos países adotem posições realmente condizentes com o direito internacional que estão alinhados. Os ingleses, o Partido Trabalhista, que não é exatamente uma flor que se cheire muito, gostaria de reagir diferente ao que acontece em Gaza. Entretanto, é pressionado até mesmo por setores internos desse particular, mais os extremistas na Inglaterra. Na França, a mesma coisa. E mesmo em países como o Brasil, em que a opinião sectária pró-Israel e pró-genocida pode alcançar de 15% a 20% em seu núcleo duro, consequentemente, interferir no processo eleitoral e do processo do Estado democrático de direito e pressionar os partidos e as demografias internas de partidos, até mesmo progressistas, frente à possibilidade de perda política, social e eleitoral no Brasil. É desta janela histórica que resolveu se servir o sionismo. Isso eu acho que está pouco explicado, o quanto Israel resolveu trilhar o caminho do totalitarismo ultrafascista no Ocidente. Está mais do que claro aqui a partir dessa tua explicação, viu, Walid? Agora, antes de a gente continuar aqui, só quero colocar aqui na tela mais uma vez, a gente vai estar sorteando aqui ao longo dessa edição esse livro aí, o Palestina, do Mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência, de autoria do historiador Said Marcos Tenório, publicado pela editora Anita Garibaldi, está disponível inclusive na Amazon, para quem quiser comprar, e enfim, envie seu superchat, seu super sticker, sua participação, sua pergunta aqui para o Ali, e no final do programa você vai concorrer a um exemplar dessa obra que foi cedido gentilmente aqui pelo Said Tenório para a gente. Ali, continuando aqui o nosso papo, como é que a gente pode compreender
uma pergunta recorrente, lamentavelmente, mas que volta sempre à tona diante de uma situação grave como essa. Como é que a gente pode entender essa inação da ONU e de outros organismos multilaterais que se mantêm diante de uma operação que claramente configura crimes contra a humanidade? Walid, a gente está diante de uma crise terminal do sistema multilateral pós-1945, na tua análise? Com certeza. Basta ver, por exemplo, o que está acontecendo agora frente às comemorações do Dia da Vitória, protagonizado notadamente pela União Soviética, de parte do Ocidente. A maior parte do Ocidente hoje se recusa a comemorar o Dia da Vitória em Moscou, bem como se recusa a convidar representantes da Rússia, que é a sucessora da União Soviética e vencedora da Segunda Guerra Mundial, na derrota do nazismo em países da Europa Ocidental. Quem é que está com Israel hoje, por exemplo? Exatamente aqueles que foram negligentes frente ao nazismo, a própria Alemanha, que hoje ressuscita legislações nazistas para impedir que a crítica de Israel aconteça na Alemanha. Esse arranjo, naquele momento, que inclusive, dentro dos seus arranjos, promoveu a limpeza étnica da Palestina, usando como justificativa os crimes ocidentais na Europa. Dentre eles, a perseguição e a morte massiva de cidadãos europeus de fé judaica. Neste momento, quem é que está comemorando a vitória sobre o nazismo exatamente onde deveria se comemorar e levando em consideração os eventos históricos reais? Os que estão construindo o mundo multilateral. O Brasil, a Índia, a China, a Rússia e uma série de outros países que, inclusive, se opõem ao genocídio na Palestina. Ou seja, os que verdadeiramente derrotaram o nazismo se opõem ao genocídio da Palestina e comemoram e lembram a vitória sobre o nazismo nos seus melhores termos e com a verdade histórica. Aqueles que foram negligentes frente à Alemanha nazista e até foram suas elites aliadas da Alemanha nazista, a elite belga foi aliada da Alemanha nazista, a elite holandesa também, a elite dinamarquesa também, a elite austríaca, a elite finlandesa, grande parte, talvez maior parte, da elite francesa. Aliás, no dia 8, hoje, quando se derrotava a Alemanha nazista na Europa, de 45, os argelinos em luta anticolonial retornavam para uma série de lugares e os franceses, neste mesmo dia, massacraram 45 mil cidadãos da Argélia. Esta é a Europa que, naquele momento, aliada aos nazistas, mantinha o seu império colonial. Até porque os alemães nazistas favoreceram uma parcela do império colonial das potências que foram aliadas da Alemanha. Por exemplo, a Holanda, por exemplo, a Bélgica, por exemplo, a França. O império colonial francês chegou a ser protegido no norte da África, em alguns outros lugares, pela Alemanha. Então, o que nós podemos dizer hoje? Vamos pegar os países do leste europeu, os países do Báltico. Os países do Báltico foram integralmente aliados da Alemanha nazista e foram proporcionalmente dentre os maiores perpetradores de perseguição aos opositores do nazismo, inclusive as suas populações originárias de fé judaica. Eu acho que cabe uma reflexão sobre isso. E, para finalizar o ponto, a totalidade dos que negligenciaram ou mesmo foram aliados da Alemanha nazista são hoje favoráveis a Israel, apoiam o genocídio na Palestina, proíbem os palestinos de se manifestarem ou os que são solidários à Palestina nos seus países e adotam a legislação expandida da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que visa criminalizar a crítica a Israel e ao genocídio na Palestina. Walid, eu repercuti aqui no programa, na última segunda-feira, o ataque ao navio da Flotilha da Liberdade, né, que levava insumos, ajuda humanitária a Gaza, ajuda humanitária essa que está bloqueada há 2 meses pelo Estado sionista, mais de 2 meses.
A situação é para lá de desesperadora, milhares de pessoas, especialmente crianças, estão em risco de vida diante da desnutrição. Houve audiências na última semana no Tribunal Internacional de Haia tentando estabelecer obrigações humanitárias de Israel lá em Gaza, com inclusive o representante dos Estados Unidos acusando de haver parcialidade da ONU na defesa dos refugiados palestinos, enfim. O alívio do horror se amplia, as pessoas não têm o que comer em Gaza, Israel elimina qualquer um que tenta auxiliar os palestinos e ninguém faz absolutamente nada. É até repetitivo a gente trazer isso aqui, mas o que é que ainda pode ser feito com o colapso da autoridade palestina, o isolamento de Gaza e essa neutralização das lideranças tradicionais? Qual é hoje o horizonte realista para uma autodeterminação palestina? Há espaço para uma reconfiguração da resistência em novas bases ou a perspectiva hegemônica é de sufocamento definitivo? Nós temos que considerar que o povo palestino precisa implementar o acordo mediado pelos nossos irmãos chineses em Pequim no ano passado de reconciliação, construção de um governo emergencial, inclusive uma unidade dele emergencial para a reconstrução de Gaza, a reconfiguração de Gaza e a viabilidade da vida normal em Gaza. Esse é o primeiro aspecto que diz respeito à resistência. Qualquer coisa que dificulte isto vai prejudicar o povo palestino historicamente, estrategicamente e contribuirá com os intentos sionistas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que Israel precisa ser derrotada militarmente. A Alemanha nazista foi derrotada militarmente. De certo modo, a África do Sul, quando tenta se impor belicamente no Cone Sul africano contra as nascentes repúblicas independentes da África de Moçambique e Angola, é derrotada belicamente com o auxílio cubano e soviético, cedendo seus caças MiGs, pilotados por cubanos, que pulverizam as forças armadas na aventura sul-africana nesses dois países. A terceira coisa que precisa acontecer é que nós precisamos entender que o mundo árabe não é uma unidade como as pessoas pensam. E, portanto, é preciso compreender que dentro do mundo árabe é preciso mudar algumas coisas. Veja, no início de março, a Liga Árabe, a pedido do Egito, realiza uma reunião de emergência e adota um plano para a reconstrução de Gaza. Naquele momento, há poucos dias, havia assumido Donald Trump. Donald Trump negocia com Israel um fictício cessar-fogo que é comemorado. A FEPAL, naquele momento, denunciou isso e dissemos naquele momento que estaria em curso um rearranjo das suas atitudes, que comemorar mais um cessar-fogo farsesco desse era um erro estratégico e de desmobilização. E o que eles fizeram nesse momento? Foi aprovado esse plano. Esse plano, entretanto, possivelmente não contou com o apoio da totalidade dos países árabes, especialmente das petromonarquias do Golfo. Leia-se Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, especialmente estes, mais o Bahrein, tenho dúvidas quanto ao Kuwait. Ou seja, o Conselho de Cooperação do Golfo, a Arábia Saudita, o país realmente importante deste arranjo, não mandou Mohammed bin Salman, seria a máxima representação saudita, mandou um outro elemento representando, consequentemente rebaixou a sua representação. A Liga Árabe hoje é constituída de países que estão ocupados militarmente pelos Estados Unidos ou normalizaram com Israel, ou foram destruídos. A Síria, o Líbano, a Palestina, o Iraque, o Iêmen, esses 5 países, o Sudão, são 6 países destruídos por guerra civil, por secessão e por intervenção militar direta. No mínimo, esses países. Depois nós pegamos os países que já normalizaram com Israel. Jordânia, Egito. Esses selaram acordos de paz. Depois, aqueles que normalizaram sem ter dado um tiro sequer na história. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e o próprio Sudão. Depois nós vamos pegar aqueles que normalizaram na prática há muito tempo. Arábia Saudita e Catar. Foi destes países do Golfo Pérsico, mais a Turquia, que saíram
todas as armas e munições dos Estados Unidos em valor de mais de 25 bilhões de dólares para o extermínio em Gaza. Quando completou um ano o genocídio, era este o valor. Então, ou isto tudo muda, ou nós teremos dificuldades. Eu finalizo. Ou se derrota os Estados Unidos, e aí é uma derrota econômica, diplomática, política e, inclusive, militar em alguns cenários, porque tudo isso não é Israel. Tudo isso é Estados Unidos. E aí nós temos o Golfo Pérsico, os países árabes, clientes dos Estados Unidos. A Turquia integra a OTAN e aliada estratégica dos Estados Unidos e de Israel desde março de 1949. Aliás, a Turquia só reconheceu a luta nacional palestina em 1974. E é o quarto ou quinto, dependendo do ano, maior parceiro comercial de Israel. E que, inclusive, fornece material bélico para Israel e não, como muitas pessoas pensam, compra. Então, esta é uma cena que precisa ser alterada num jogo muito amplo que envolve BRICS, envolve países que lutam pelo multilateralismo, dentre eles o Brasil. É isso. A gente precisa que haja uma reação de fato dos países nesse processo que a gente vê de extermínio do povo palestino. A gente vai continuar aqui repercutindo, obviamente, esperando que não haja essa operação na próxima semana, que Israel anunciou aí para ocupação definitiva do território palestino. E, acima de tudo, a gente vai continuar repercutindo, trazendo aqui para os nossos espectadores os desdobramentos desse processo. E, por hora, quero agradecer, viu, Ali, da tua presença, tua participação aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado pelo apoio, pelos teus esclarecimentos importantes aqui para o nosso público, trazendo a verdade, o que acontece de fato lá no Oriente Médio, nesse processo de massacre que a gente observa ao vivo lá na Palestina, lá em Gaza. Obrigado, viu, Ali? Força, um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado, Anderson. Forte abraço a todos vocês aí do programa e, claro, dos nossos internautas. Obrigado, um abraço para você.